Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. E você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que goste deste canal História e Cristianismo. Nós vamos, a partir de agora, fazer pequenos vídeos sobre os últimos passos de Jesus. E vamos começar com o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que para as igrejas católicas, seja a ortodoxa, seja a ocidental, a romana, inicia aí o que nós chamamos aí de Semana Santa. Portanto, a Semana Santa começa com Domingo de Ramos. A Quaresma só vai acabar na Quinta-feira Santa, na véspera da primeira celebração da noite, e depois teremos aí o Tríduo Pascal, a quinta, sexta e aí o Sábado Santo, sábado da ressurreição. Nesse programa nós vamos tentar levantar nesses últimos passos de Jesus os elementos históricos, os elementos teológicos, porque é muito difícil estabelecer os elementos históricos quando as fontes são poucas e essas fontes privilegiam o aspecto teológico da fé do que da história. Então vamos tentar entender quais foram os últimos passos de Jesus aqui na Terra. Primeiro ponto a observar, nós vamos seguir aqui de perto o evangelista João, a comunidade joanina que escreveu o quarto evangelho. Por quê? Porque em relação aí aos últimos dias de Jesus, essa comunidade joanina ela é mais precisa nos detalhes. Então nós vamos aqui ficar mais fixo no evangelho de João, tentando entender os últimos passos de Jesus. Embora os outros evangelhos também falem desses últimos momentos de Jesus. Eu vou apresentar primeiro quais aí são os últimos passos até chegar ao Domingo de Ramos hoje e depois tentar trazer os elementos, uma reflexão do que é histórico, do que é teológico nesses passos. O Evangelho de João, ele retrocede um pouco dizendo que Jesus participou de uma grande festa judaica chamada Chanukah. Essa festa é a festa da dedicação. Nós vamos encontrar isso no capítulo 10 do Evangelho de João. Nessa festa de dedicação foi justamente uma festa do século II a.C., em que os judeus conseguiram vencer os gregos e fizeram aí uma purificação do templo. É chamado da festa de dedicação ou Chanukah. É a festa dos 8 dias que você acende o candelabro, aquele braço de 8, de 8 braços, na verdade, aquela grande candelabro de 8 braços. E Jesus participou dessa festa, é chamada a Festa das Luzes, também em Jerusalém. O que mostra que Jesus não era essênio, porque os essênios não participavam dessa festa. Nessa festa, Jesus vai ser interpelado sobre se ele é ou não o Messias. A resposta dele não agrada aos judeus, que pretendem ali, pegam pedras para apedrejá-lo. Jesus, então, segundo o Evangelho de João, vai para uma cidade chamada Betânia, que não é a Betânia de Lázaro, Marta e Maria, mas é a Betânia mais ao norte, fica na região da Bataneia. Jesus vai para lá, foi ali naquela região que o João batizava, evangelizava, o João Batista. Jesus vai ficar ali. Essa região da Bataneia foi a mesma região também que fugiu aí o profeta Elias, quando foi perseguido pelo rei Acabe. Então é importante também essa relação de Jesus aí com o profeta Elias. Ali ele fica praticamente protegido, Hoje nós sabemos que essa cidade de Betânia, no norte, ela era uma cidade essênia, portanto Jesus se recolhe no meio dos essênios. Existe uma grande ligação da família de Jesus com os essênios, embora acabamos de falar que Jesus não é essênio, por ter participado da Festa das Luzes. Depois ele recebe a notícia lá em Betânia, na região da Bataneia, que um grande amigo dele estava doente, o Lázaro. Ele ainda não volta, ele fica mais uns 2 dias nessa cidade. Lembrando que de Jerusalém até a região aí de Bataneia são 4 dias caminhando. Então Jesus não volta e depois ele vai retornar. Quando ele chega em Betânia, isso sim, próximo de Jerusalém, Betânia fica 3 quilômetros de Jerusalém. Ali em Betânia ele fica sabendo que o amigo Lázaro estava morto. E aí é o processo aí que nós conhecemos como a ressurreição do Lázaro, que o João narra. Daqui a pouco vamos discutir um pouco essa questão da ressurreição do Lázaro. Ali, Jesus então ressuscita o Lázaro. Isso vai incomodar bastante as autoridades judaicas, porque Jesus está se cercando de muita gente. O medo deles era que Jesus se tornasse aí um líder de tal forma que exigisse a libertação de Israel. E aí os privilégios dessa autoridade frente a Roma cairiam. Então aí vem a grande frase: é melhor que um só morra
para a salvação do povo, quer dizer, para que o Império Romano não se volte contra todos, é melhor que um só morra. Aqui um dado importante, as autoridades judaicas não tinham raiva de Jesus, mas medo do Império Romano, com essas pequenas revoltas que existiam e a perda dos seus privilégios frente a essa autoridade ou a essas autoridades romanas. Então Jesus, ele ali, depois que ele ressuscita o Lázaro, ele percebe que a situação dele fica mais perigosa ainda quando o Sinédrio decide matá-lo, e aí ele foge para um lugar chamado Efraim. Tá? Efraim era uma cidade, 25 quilômetros de Jerusalém, fica nas montanhas fora da rota oficial, da estrada oficial, portanto ali ele vai se recolher, vai se esconder para não ser morto, o que tira aquela ideia que Jesus queria morrer. Jesus não tem essa intenção de morrer, por isso ele também foge para essa região de Efraim. Passado um tempo que ele está em Efraim, aí sim, ele, próximo da Páscoa, ele vai até Betânia, tá? Ele vai até Betânia, e ali em Betânia ele vai fazer uma refeição na casa dos seus amigos. Estava o Lázaro, Marta, Maria, e é o episódio em que Maria lava os pés de Jesus com um perfume caríssimo chamado nardo, que segundo o Evangelho de João custava 300 denários, quer dizer, 300 dias de trabalho, um ano. E o Judas Iscariotes, inclusive, falou que era melhor vender isso para os pobres, dar o dinheiro para os pobres, né? Vender e dar o dinheiro para os pobres. E Jesus vai falar aquela velha frase: pobres sempre tereis como vós, e essa mulher está antecipando a minha morte. E ela vai usar isso lá quando eu estiver enterrado, né? Vai usar esse perfume em mim. Nesse momento, nós sabemos aí por pesquisadores hoje que a cidade de Betânia era uma cidade que tinha leprosos e também essênios. Eles eram impedidos de entrar no templo. Nós sabemos isso através de um pesquisador chamado Eadim, que estudou um documento essênio chamado aí Manuscrito do Templo. Então a cidade de Betânia era possivelmente a cidade essênia. Nós sabemos inclusive que o Lázaro, Maria e Marta são celibatários, essênios, só os essênios eram celibatários, a maior parte, né, deles eram celibatários. E depois disso, aí o João vai especificar que foram 6 dias antes da Páscoa, que Jesus está em Betânia, e no outro dia Jesus vai entrar então na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, que é justamente o que nós chamamos de domingo de palmas ou ramos. O Evangelho de João é o único que precisa que Jesus foi saudado com ramos. Mateus e Marcos falam que era ramos de árvores. O Lucas não cita nada em relação a ramos, e o Evangelho de João vai falar de palmas, folha de coqueiro, que foi recebida em Jesus montado no jumentinho, e ele entra aí dentro da cidade de Jerusalém. Então vamos ver aqui o que pode ser histórico, o que não pode ser histórico. Primeiro, nós não sabemos se esse fato aconteceu no domingo, como a gente fala domingo de ramos, domingo de palmas, né? Nós não sabemos se foi no domingo. Quando João fala sexto dia, são termos teológicos que a comunidade está usando. Sexto dia foi o dia que o homem foi criado. Só que fala que ele entrou um dia depois desse sexto dia. Então, aqui, primeiro ponto, nós não sabemos se foi de fato domingo. Se foi domingo, aqui o João fala que é 5 dias antes da Páscoa, portanto, para João a Páscoa cairia na quinta e não no sábado, já diverge dos outros evangelistas. Nós não sabemos mesmo quando foi que Jesus entrou em Jerusalém, e nem mesmo se ele entrou em Jerusalém. Pode ser que esse texto seja um texto teológico lido pela comunidade joanina no final do século I, tentando fazer acontecer em Jesus a profecia de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Em que o rei de Israel entra montado no jumentinho. Por que jumentinho e não cavalo? Se o rei deveria entrar em um cavalo? Porque cavalo é símbolo de guerra. O jumentinho era símbolo da paz. Então aqui a comunidade está dizendo que Jesus é um Messias diferente. Ele é o príncipe da paz. Não é o Messias guerreiro que iria libertar Israel no sentido de rei, como esperavam os fariseus e mesmo os essênios. Agora, se Jesus entrou, isso aqui é uma hipótese, tá? Se Jesus entrou, será que ele está fazendo com que essa profecia aconteça nele? Essa profecia de Zacarias? Pode ser que sim também. Tá? E por que essas pessoas estão esperando Jesus aí com ramos? É muito conhecido no livro de Levítico, eu estou citando aí para vocês, no livro de Levítico, nessas festas de peregrinações, as pessoas receberam os peregrinos com ramos. O mais usado era o mirto, o salgueiro
a palmeira e também aí o cedro. Se fazia aí uma espécie de cone, né, de ramalhete, e saudava os peregrinos que estavam chegando nessa festa. Isso se usava principalmente na festa chamada Festa dos Tabernáculos, nas festas das barracas. Aí a pergunta que fica na festa da Páscoa também se usava saudar os peregrinos com esses ramalhetes? Possivelmente isso acontecia também. Então nós não sabemos se Jesus entrou. Para alguns pesquisadores ele não entrou em Jerusalém, isso é mais a leitura das comunidades que estão voltando e fazendo com que a profecia aconteça em Jesus. Mas se historicamente ele entrou, ele tinha consciência dessa profecia e faz com que essa profecia aconteça nele. Ele é um rei diferente, o príncipe da paz. E esses ramalhetes também têm um significado teológico, o significado de paz, oração e silêncio, tá? Então, e o cedro é usado também como uma espécie de fortaleza. Lembrando que a palma, e aí o João cita a palma, que é a folha do coqueiro, a palma é símbolo no mundo antigo de realeza. Lembra que nas Olimpíadas, quando se ganhava uma Olimpíada, se colocava a palma? Então a palma sempre foi colocada como símbolo de realeza. Então, sim, João está lembrando que Jesus é o rei dos judeus. Tá? É um ponto interessante. O João não fala que ele saiu de Betfagé, os outros evangelistas falam, que é uma cidadezinha próxima ali da cidade de Jerusalém. Então é isso. Na Semana Santa, começando com o Domingo de Ramos, nós temos muitos elementos teológicos, o jumentinho como símbolo da paz, Jesus o príncipe da paz, cada ramalhete desse tendo um significado. E um ponto importantíssimo que aqui eu não falei, mas que agora eu vou frisar. Tem o canto do Hosana. Hosana significa em hebraico, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Aqui a palavra Senhor é dedicada apenas a Deus. Salva-nos dessa opressão, salva-nos do Império Romano. Então Jesus aqui, ele é convocado a salvar, na visão popular, ele como um rei para salvar essas pessoas. E para Jesus a salvação daria de uma outra espécie, é isso que nós vamos continuar analisando. Logicamente, os outros evangelhos vão dizer que os fariseus, os saduceus não gostaram dessa aglutinação, dessa saudação de Jesus, e pede para que Jesus peça para que as pessoas calem a boca, e Jesus fala, se elas calarem, as pedras vão falar. Não se pode impedir as pessoas de se manifestarem. Então um pouco é isso, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, Jesus entrando de forma triunfal como príncipe da paz. Se é pela comunidade de João ou se é pelo Jesus, o fato é que existem muitos elementos importantes de análise e nós vamos caminhar com Jesus até a crucificação para entender um pouco historicamente e teologicamente esses textos. Um abraço, até o próximo programa. Curta, compartilhe, ative o sininho, isso é tudo que você já sabe. Um abraço.